Vinho e bebida forte podemos beber. Segunda parte. O conselho bíblico é que não devemos estar associado aos beberrões e com os glutões, que são as pessoas que não têm limites no que fazem, para não corrermos o risco de nos tornar semelhantes a eles. Isto não quer dizer se uma pessoa nos convidar para um churrasco não podemos ir. Pessoalmente eu vou, mas tenho limite no que eu como ou bebo. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Provérbios 23 versículo 20. Muitas pessoas no zelo cego ao condenarem o vinho e as bebidas fortes a têm como sendo a causadora de muitas desgraças, mas na verdade o problema não está na bebida, e sim na forma de muitas pessoas se relacionarem com ela. É tão verdade que muitas pessoas morrem por não saberem se relacionarem com a comida, e nada há de errado com a comida, mas a forma como a pessoa se relaciona com ela é que o leva a doenças graves e à morte prematura. Da mesma forma é com as bebidas fortes, uma grande parte da população não sabem se relacionar com elas e no exagero ficam embriagados, e desta forma é que vêm os problemas que podem levar à morte e a matar. Se a pessoa usar de forma moderada, nada acontecerá de mal, como temos observado nos textos anteriores e nos que ainda serão analisados. Terá sim benefícios à saúde. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas, e sua mente imaginará coisas distorcidas. Provérbios 23 versículo 29 a 30. As pessoas que estão em estado terminais da bebida forte aliviam suas dores, e as pessoas que estão angustiadas também. A bebida forte é um bom alento. Caso a mesma fosse prejudicial ao físico e ao espírito, não haveria o conselho nas sagradas escrituras para fazê-lo. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados. Provérbios 31 versículo 6. Criador autoriza as pessoas que o agradaram a usufruírem de seus trabalhos, comemorando com comidas o que hoje é o conhecido churrasco, banquete ou junta panela regado a vinho, desde que não haja bebedeiras, ou seja, que não bebam para se embriagarem. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Criador já se agradou do que você faz. Eclesiastes 9 versículo 7. O banquete e o vinho alegram a vida e reúne os amigos, mas a pessoa tem que ter consciência de que tudo isso tem um custo, e ela deve ter o bom senso que só deve ser realizado se tiver condições financeiras, sem comprometer a renda familiar. O banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Eclesiastes 10 versículo 19. Os problemas são para as pessoas que se embriagam e jamais para quem bebe com moderação, são para os que passam o dia bebendo e não dão ouvidos à voz de Criador. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se, e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas EVNHO em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Isaías 5 versículo 11 e 12 e 22. Para o líder espiritual, o Criador nunca proibiu o mesmo beber vinho, era proibido apenas no dia de ministrar suas atividades no santuário, templo. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Ezequiel 44 versículo 21. As pessoas com falta de conhecimento bíblico usam este texto para afirmarem que Daniel era vegetariano e não bebia vinho, mas não é verdade. O texto apenas afirma que Daniel e seus companheiros não quiseram comer das iguarias do rei e beber o vinho, pois estes alimentos eram dedicados primeiro aos criadores e depois liberado para comer. Daniel e seus companheiros nunca foram vegetarianos e nunca recusaram uma taça de vinho. Quem afirmar ao contrário são os filhos da mentira. No texto que se seguir estão as provas destas afirmações. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. Daniel 1, 16. Em uma ocasião especial, Daniel ficou 3 semanas sem alimentar-se com comidas saborosas, sem comer carne vermelha e sem beber vinho. Este texto prova que Daniel, além de não ser vegetariano, ele bebia vinho e nem perfumes ele usou neste período. Na questão do capítulo 1 é que os alimentos e o vinho, antes de serem servidos, recebiam as bênçãos dos criadores. Por isso afirmo sem medo de errar,
Somente os espíritos mentirosos afirmam que Daniel era vegetariano e que não bebia vinho. Naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Daniel 10 versículo 3. A beleza no comer do próprio trabalho e a formosura no ato de beber o vinho da forma correta. Ah! Como serão belos! Como serão formosos! O trigo dará vigor aos rapazes, e o vinho novo às moças. Zacarias 9 versículo 17. Para quem não crê nas sagradas escrituras e que aceita crer somente nos textos que lhes interessa, é perca de tempo mostrar esta verdade que eles mesmos negam por não conhecerem a Criador e sua palavra. Da mesma forma aconteceu na época que Cristo esteve na terra como homem. João não comia carne e nem bebia vinho, e as pessoas afirmavam que ele estava possuído por demônios. Vem Cristo comendo carne e bebendo vinho, e as mesmas pessoas passaram a afirmarem que ele não passava de um glutão festeiro, alcoólatra e amigo de que não presta. Criador não condena o fato de a pessoa beber vinho ou bebida forte, e sim o alcoolismo, mas as pessoas que não aceitam as ordenanças de Criador sempre terão uma desculpa para não darem crédito à palavra de Criador. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Mateus 11 versículos 18 e 19. Continua. Autor, Eurias R. Carneiro.